Olá, amigos! Bem-vindos ao universo dos super-heróis, onde exploramos as curiosidades mais incríveis do mundo dos heróis. Hoje vamos mergulhar na fascinante história da Mulher Invisível, a heroína que faz parte do Quarteto Fantástico e uma das figuras mais intrigantes e poderosas do universo Marvel. Prepare-se para descobrir segredos e dados surpreendentes sobre este icônico personagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Existem heróis que nascem do acaso, outros da tragédia, e alguns nascem das próprias chamas do destino. Hoje vamos contar a história de um jovem que transformou o fogo, um dos elementos mais temidos e respeitados da natureza, em sua própria essência. Johnny Storm, o lendário tocha humana do Quarteto Fantástico. Imagine estar voando pelos céus de Nova York, deixando um rastro de fogo que ilumina a noite como um cometa terrestre. Imagine ter o poder de controlar as chamas mais intensas do universo correndo por suas veias, e ainda assim, manter aquele sorriso característico que faz todos ao seu redor se sentirem um pouco mais leves, um pouco mais esperançosos. Mas não se engane. Por trás desse sorriso carismático e das piadas constantes, existe uma história de perda, superação e amadurecimento que poucos realmente conhecem. Johnny não é apenas o membro mais jovem do Quarteto Fantástico, ele é o coração ardente que mantém a equipe unida nos momentos mais sombrios. Desde aquela fatídica viagem espacial que mudou sua vida para sempre, Johnny Storm tem provado repetidamente que ser um herói não se trata apenas de poderes extraordinários. É sobre escolhas. É sobre se levantar quando o mundo inteiro parece estar desabando. É sobre manter a chama da esperança acesa, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar mergulhado na escuridão mais profunda. De um jovem piloto de teste impetuoso a um dos heróis mais poderosos e respeitados do universo Marvel, a jornada de Johnny é um testemunho do poder da transformação. Não apenas a transformação física que o permite se envolver em chamas a temperaturas estelares, mas a transformação interior que moldou seu caráter através das provações mais intensas. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas ardentes dessa história extraordinária. Vamos descobrir como um adolescente que perdeu a mãe muito cedo encontrou uma nova família no Quarteto Fantástico. Como ele aprendeu a transformar sua dor em força, suas dúvidas em determinação e seu medo em coragem. Prepare-se para uma jornada através das chamas do heroísmo, da amizade e da superação. Esta é a história do Tocha Humana, um farol de luz no vasto universo da Marvel, um símbolo de esperança para gerações de leitores, e acima de tudo, uma prova viva de que os verdadeiros heróis não são definidos pelos poderes que possuem, mas pelo fogo que arde em seus corações. E quando terminarmos, você entenderá por que, mesmo após décadas de histórias, as chamas do Tocha Humana continuam a brilhar tão intensamente quanto no dia em que foram acesas pela primeira vez nas páginas dos quadrinhos. Então, chamas ao poder, como Johnny costuma dizer, e vamos começar esta história incandescente. A história de Jonathan Johnny Storm começa em um lugar improvável para um herói que mais tarde dominaria o poder do fogo, nas tranquilas ruas arborizadas de Glenville, Long Island. Filho do respeitado médico cirurgião Franklin Storm e da amorosa Mary Storm, Johnny cresceu em um lar onde o extraordinário ainda era apenas algo que existia nas páginas dos quadrinhos que ele tanto amava ler. Sua infância era relativamente normal, marcada pela admiração que tinha por sua irmã mais velha Susan, e pela paixão crescente por carros e velocidade, uma paixão que seu pai, embora preocupado, sempre incentivou com sabedoria e cautela. Johnny era conhecido por seu sorriso contagiante e pela capacidade de iluminar qualquer ambiente com sua presença, uma característica que, ironicamente, se tornaria literal anos mais tarde. Mas o destino tinha planos diferentes para a família Storm. Numa noite chuvosa, quando Johnny tinha apenas 13 anos, sua mãe Mary estava dirigindo para buscar um medicamento para o jovem filho que estava doente em casa. O asfalto molhado, a visibilidade baixa e um motorista imprudente resultaram em uma tragédia que mudaria para sempre a vida dos Storm. Mary não sobreviveu ao acidente, deixando um vazio imenso na família. A perda da mãe afetou profundamente Johnny. O garoto alegre e despreocupado começou a buscar adrenalina e emoção como forma de lidar com a dor. Sua irmã Susan, apenas alguns anos mais velha, assumiu o papel de figura materna, tentando manter a família unida enquanto seu pai mergulhava cada vez mais em seu trabalho no hospital, como forma de lidar com seu próprio luto. Foi nesse período que Johnny começou a se interessar seriamente por mecânica e corridas. Aos 14 anos, já sabia desmontar e remontar um motor inteiro. Aos 15, participava secretamente de corridas de rua, algo que sua irmã Sue descobriu e, em vez de proibir, ajudou a canalizar para algo mais construtivo, cursos de pilotagem profissional. O verdadeiro ponto de virada na vida de Johnny, no entanto, veio através de sua irmã Sue.
Ela havia começado a trabalhar com um cientista brilhante e ambicioso chamado Reed Richards, que estava desenvolvendo uma nave espacial experimental. Reed acreditava que poderia revolucionar a viagem espacial, permitindo à humanidade explorar os confins mais distantes do cosmos. Quando Sue foi convidada para participar da primeira viagem teste da nave, Johnny, então com 16 anos, implorou para ir junto. Sua experiência com máquinas e sua natureza aventureira o tornavam um candidato interessante para a missão. Reed, embora hesitante em levar alguém tão jovem, reconheceu que o entusiasmo e os conhecimentos técnicos de Johnny poderiam ser valiosos. A tripulação foi completada com Ben Green, um experiente piloto da Força Aérea e amigo de longa data de Reed. O que deveria ser um voo teste de rotina se transformou no momento mais significativo da história da humanidade, quando a nave foi atingida por uma misteriosa radiação cósmica que nenhum dos instrumentos de Reed havia detectado. A exposição à radiação foi intensa e transformadora. Quando a nave conseguiu retornar à Terra, cada um dos 4 tripulantes descobriu que havia sido alterado de maneira fundamental e irreversível. Para Johnny, a transformação se manifestou na capacidade de envolver seu corpo em chamas, controlar o fogo e voar. Os primeiros dias após a transformação foram caóticos. Johnny, ainda um adolescente, tinha que aprender a controlar poderes que poderiam facilmente destruir tudo ao seu redor. Houve acidentes, momentos de pânico e noites de insônia, onde o medo de se incendiar durante o sono o mantinha acordado. Mas foi também um período de descobertas extraordinárias. Johnny percebeu que podia não apenas gerar fogo, mas controlá-lo com uma precisão surpreendente. Descobriu que podia voar, realizando o sonho de liberdade que sempre buscou em suas corridas. E, mais importante, descobriu que seus poderes, embora assustadores no início, poderiam ser usados para ajudar outras pessoas. A formação do Quarteto Fantástico deu a Johnny algo que ele havia perdido com a morte de sua mãe, um propósito maior que ele mesmo. Ao lado de sua irmã Sue, de Reed Richards e de Ben Green, ele encontrou não apenas uma equipe, mas uma nova família. Uma família unida não pelo sangue, mas por um destino extraordinário compartilhado e pelo desejo de usar seus novos poderes para o bem da humanidade. Assim nasceu o Tocha Humana, não apenas um herói com poderes de fogo, mas um símbolo de como as maiores tragédias de nossas vidas podem, às vezes, nos conduzir aos nossos momentos mais extraordinários de transformação e renascimento. Ao longo de suas décadas de existência nos quadrinhos, Johnny Storm protagonizou algumas das histórias mais emocionantes e impactantes do universo Marvel. Cada arco narrativo não apenas expandiu seu legado, mas também aprofundou a complexidade de seu personagem, transformando-o de um jovem impulsivo em um dos heróis mais admirados da Marvel. Um dos arcos mais marcantes foi o Sacrifício Supremo, onde Johnny aparentemente deu sua vida para salvar Manhattan de uma invasão massiva da Zona Negativa. Nesta história de tirar o fôlego, ondas intermináveis de criaturas estavam invadindo nossa dimensão através de um portal instável. Quando ficou claro que não havia outra escolha, Johnny empurrou sua irmã Sue e o resto da família para fora do portal, selando-se dentro da Zona Negativa com os invasores. Suas últimas palavras para sua irmã, "É hora do caçula salvar a família desta vez", se tornaram uma das frases mais memoráveis dos quadrinhos. A saga Prisioneiro do Inferno Dimensional explorou o que aconteceu com Johnny durante seu tempo na Zona Negativa. Por meses, ele lutou pela sobrevivência em um ambiente hostil, enfrentando as forças de Anililus. Esta experiência o transformou profundamente, forçando-o a desenvolver uma resistência mental que poucos acreditavam que ele possuía. Quando finalmente retornou, Johnny não era mais apenas o jovem brincalhão do Quarteto Fantástico, ele havia se tornado um guerreiro temperado pelo fogo do próprio inferno. Chamas da Revelação foi um arco que explorou a verdadeira extensão dos poderes de Johnny. Descobriu-se que ele tinha o potencial de atingir temperaturas comparáveis às do núcleo solar, embora isso pudesse custar sua própria vida. Esta revelação veio durante uma batalha crucial contra um Galactus enfurecido, onde Johnny teve que decidir entre se sacrificar para salvar a Terra ou assistir impotente à destruição de seu planeta natal. A amizade entre Johnny Storm e Peter Parker gerou histórias memoráveis, como Teias em Chamas. Neste arco, os dois heróis trocaram acidentalmente seus poderes devido a um experimento mal-sucedido de Reed Richards. Ver Johnny lutando para controlar as teias enquanto Peter lidava com poderes de fogo proporcionou momentos hilários, mas também profundas reflexões sobre a natureza de suas habilidades e responsabilidades. O legado das chamas explorou a conexão de Johnny com outros usuários de poderes de fogo no universo Marvel. Ele descobriu que fazia parte de uma antiga linhagem de portadores da chama cósmica, conectando-o a heróis do passado e potencialmente do futuro. Esta revelação trouxe não apenas novos poderes, mas também novas responsabilidades e um entendimento mais profundo de sua própria natureza.
Um dos arcos mais emocionalmente impactantes foi Laços de Família, onde Johnny teve que enfrentar o retorno de seu pai, Franklin Storm, que havia sido transformado em um ser de energia pura por experimentos do Doutor Destino. A luta para salvar seu pai enquanto protegia sua família testou não apenas seus poderes, mas também sua força emocional e seus valores mais fundamentais. A queda do quarteto mostrou Johnny enfrentando a dissolução temporária do Quarteto Fantástico. Pela primeira vez desde que ganhou seus poderes, ele se viu sozinho, forçado a descobrir quem era como herói individual, não apenas como parte de uma equipe. Esta jornada de autodescoberta o levou a formar alianças improváveis e enfrentar alguns de seus maiores medos. A saga Fênix das Chamas explorou um futuro alternativo onde Johnny se tornou hospedeiro da Força Fênix. Este poder cósmico amplificou suas habilidades a níveis inimagináveis, mas também o forçou a questionar o limite entre poder e responsabilidade. A luta interna de Johnny para manter sua humanidade enquanto controlava um dos poderes mais destrutivos do universo resultou em algumas das cenas mais memoráveis dos quadrinhos. O arco Herdeiros do Fogo introduziu a ideia de que os poderes de Johnny poderiam ser passados adiante, levando a treinar uma nova geração de heróis com poderes relacionados ao fogo. Este papel de mentor mostrou um lado mais maduro do personagem, embora suas travessuras ocasionais provassem que ele nunca perdeu completamente seu espírito jovial. Em Chamas do Destino, Johnny enfrentou uma profecia que sugeria que seus poderes eventualmente consumiriam não apenas a ele, mas toda a realidade. Esta história explorou temas de destino versus livre-arbítrio, forçando Johnny a questionar se seus poderes eram uma bênção ou uma maldição. A resolução desta saga estabeleceu novos limites para seus poderes e redefiniu sua compreensão sobre o verdadeiro significado de ser um herói. Cada um desses arcos contribuiu para transformar Johnny Storm de um simples herói com poderes de fogo em um dos personagens mais complexos e bem desenvolvidos do universo Marvel. Suas histórias não são apenas sobre espetaculares batalhas com chamas e explosões, mas sobre crescimento pessoal, sacrifício, família e a eterna luta para fazer a coisa certa, não importa o custo. O arsenal de poderes do Tocha Humana vai muito além de simplesmente pegar fogo. Johnny Storm possui um dos conjuntos de habilidades mais impressionantes e versáteis do universo Marvel, com poderes que continuam a surpreender mesmo após décadas de histórias. Sua habilidade mais fundamental é a capacidade de envolver seu corpo em chamas sem sofrer qualquer dano. Esta chama nova, como é conhecida, pode atingir temperaturas superiores a 1.000.000 graus Fahrenheit, quente o suficiente para derreter praticamente qualquer material conhecido pelo homem. Mas o verdadeiro prodígio está no controle extraordinário que Johnny tem sobre suas chamas. Imagine poder manipular o fogo com a mesma precisão com que um artista maneja seu pincel. Johnny pode criar estruturas complexas de plasma, desde simples esferas de fogo até intrincadas esculturas flamejantes que o auxiliam em combate. Ele pode projetar suas chamas em diferentes formas: jatos concentrados capazes de cortar aço, escudos protetores que defletem ataques, e até mesmo réplicas flamejantes de si mesmo para confundir oponentes. O voo é outra de suas habilidades características. Utilizando suas chamas para gerar impulso, Johnny pode atingir velocidades supersônicas, navegando pelo céu com a graça de um cometa e a precisão de um caça de última geração. Sua experiência como piloto de teste se traduz em manobras aéreas extraordinárias, fazendo dele um dos heróis mais ágeis nos céus. Uma capacidade frequentemente subestimada é sua habilidade de absorver fogo e calor. Johnny pode literalmente sugar as chamas de um prédio em chamas ou absorver a energia térmica de uma explosão, protegendo pessoas ao seu redor. Esta habilidade já salvou incontáveis vidas e provou ser crucial em situações de resgate. A nova chama é sua técnica mais devastadora. Quando puxe Johnny ao limite, ele pode gerar temperaturas comparáveis às encontradas no núcleo das estrelas. Este poder é tão intenso que pode ser visto do espaço, embora seu uso exija extrema cautela devido ao risco de danos colaterais e esgotamento físico. Sua resistência ao calor é praticamente ilimitada. Johnny já sobreviveu a explosões nucleares, mergulhou em vulcões ativos e atravessou a corona solar sem sofrer danos. Seu corpo desenvolveu uma imunidade natural não apenas ao calor, mas também a vários tipos de radiação. Um aspecto menos conhecido de seus poderes é a capacidade de detectar outras fontes de calor em seu ambiente, funcionando como uma espécie de sensor térmico orgânico. Esta habilidade o torna excepcionalmente eficaz em missões de busca e resgate, especialmente em condições de baixa visibilidade. Com treinamento e experiência, Johnny desenvolveu técnicas avançadas de controle de temperatura. Ele pode criar áreas de calor intenso enquanto protege pessoas e objetos próximos, gerar campos de força térmica, e até mesmo usar suas chamas para propulsionar outros objetos ou pessoas sem causar-lhes dano.
Uma das aplicações mais impressionantes de seus poderes é a capacidade de ionizar o ar ao seu redor, criando caminhos de plasma que podem ser usados para diversos fins, desde comunicação até manipulação eletromagnética. Esta versatilidade torna Johnny um recurso invaluável em praticamente qualquer situação de combate ou resgate. O verdadeiro poder do Tocha Humana, no entanto, não reside apenas em suas habilidades físicas, mas na combinação única entre seu controle excepcional e sua criatividade natural. Johnny frequentemente encontra novas formas de usar seus poderes, surpreendendo tanto aliados quanto inimigos com aplicações inovadoras de suas habilidades flamejantes. Cada uma dessas habilidades faz do Tocha Humana não apenas um dos membros mais poderosos do Quarteto Fantástico, mas um dos heróis mais versáteis e eficazes do universo Marvel. Sua capacidade de controlar um dos elementos mais destrutivos da natureza e transformá-lo em uma força para o bem é verdadeiramente extraordinária. No vasto universo da Marvel, Johnny Storm construiu uma rede impressionante de relacionamentos, tanto com aliados quanto com inimigos, que ajudaram a moldar sua jornada como herói. Suas interações com estes personagens revelam muito sobre sua própria natureza e evolução. Começando por sua família no Quarteto Fantástico, sua irmã Susan Storm, a Mulher Invisível, sempre foi seu porto seguro. Desde a morte de sua mãe, Sue assumiu o papel de figura materna e irmã protetora, embora muitas vezes precise equilibrar esse instinto protetor com a necessidade de deixar Johnny crescer e aprender com seus próprios erros. Essa dinâmica evoluiu ao longo dos anos para uma parceria de igual para igual, com Johnny frequentemente provando seu valor como protetor da família. Reed Richards, o Senhor Fantástico, começou como uma figura de mentor para Johnny, mas se transformou em muito mais. Como seu cunhado e líder do Quarteto Fantástico, Reed sempre viu o potencial escondido sob a fachada brincalhona de Johnny. Foi Reed quem ajudou Johnny a compreender verdadeiramente a extensão de seus poderes, desenvolvendo equipamentos e técnicas de treinamento específicas para maximizar suas habilidades. Ben Grimm, o Coisa, tem uma das relações mais complexas e interessantes com Johnny. Suas provocações mútuas e brigas constantes escondem uma profunda amizade e respeito. Ben se tornou o irmão mais velho que Johnny nunca teve, e embora passem muito tempo implicando um com o outro, são os primeiros a se defender quando a situação fica crítica. Entre seus aliados fora a do Quarteto Fantástico, destaca-se sua amizade única com Peter Parker, o Homem-Aranha. Ambos compartilham um senso de humor similar e experiências de terem se tornado heróis ainda jovens. Peter é um dos poucos que consegue acompanhar as piadas de Johnny, e juntos formam uma das duplas mais carismáticas dos quadrinhos. No lado dos antagonistas, o Doutor Destino ocupa um lugar especial na galeria de vilões do Tocha Humana. Victor Von Doom vê em Johnny uma representação de tudo que ele despreza: impetuosidade, irreverência e uma aparente falta de disciplina. Seus confrontos são sempre intensos, com Destino frequentemente tentando provar que a abordagem mais livre de Johnny para o heroísmo é inferior à sua própria filosofia de controle rígido. Anililus, o Senhor da Zona Negativa, tornou-se um dos inimigos mais pessoais de Johnny após seu tempo preso naquela dimensão. O período em que Johnny foi prisioneiro de Anililus o mudou profundamente, criando um ódio mútuo que vai além das típicas rivalidades entre heróis e vilões. O Pensador Louco representa um tipo diferente de ameaça para Johnny. Este vilão brilhante e calculista frequentemente tenta explorar os poderes do Tocha Humana para seus próprios experimentos, vendo Johnny mais como um fascinante objeto de estudo do que como um adversário tradicional. Entre os aliados ocasionais, Crystal dos Inumanos merece menção especial. Seu relacionamento romântico com Johnny foi uma parte significativa do desenvolvimento do personagem, mostrando um lado mais maduro e vulnerável do habitualmente despreocupado Tocha Humana. A Fundação Futuro, um grupo de jovens gênios que Johnny ajudou a treinar, representa seu legado como mentor. Apesar de sua reputação como brincalhão, Johnny mostrou uma surpreendente aptidão para ensinar e inspirar a próxima geração de heróis. As relações de Johnny com estes personagens demonstram sua complexidade como herói. Ele pode ser o palhaço da turma um momento e um líder inspirador no seguinte. Pode provocar seus amigos constantemente, mas também arriscaria sua vida por eles sem hesitar. Seus inimigos o subestimam por causa de sua juventude e atitude descontraída, apenas para descobrir que por trás das piadas existe um dos heróis mais determinados e leais do universo Marvel. Cada uma dessas relações ajudou a forjar o herói que Johnny Storm se tornou, provando que mesmo o mais brilhante dos fogos precisa de outros para verdadeiramente iluminar o caminho. O Tocha Humana transcendeu as páginas dos quadrinhos para se tornar um ícone cultural que influenciou gerações de fãs e deixou uma marca indelével na cultura pop. Desde sua primeira aparição em 1961, Johnny Storm ajudou a redefinir o que significa ser um super-herói jovem,
estabelecendo um modelo que seria seguido por inúmeros personagens nas décadas seguintes. Nas telas da televisão, o Tocha Humana fez sua primeira grande aparição na série animada The Fantastic Four de 1967, onde sua personalidade carismática e poderes espetaculares capturaram a imaginação de uma nova geração. O sucesso foi tão grande que inspirou várias outras adaptações animadas ao longo das décadas, cada uma trazendo uma nova interpretação do personagem enquanto mantinha sua essência rebelde e heroica. Nos videogames, Johnny Storm sempre foi um personagem favorito dos jogadores. Seus poderes dinâmicos e visuais se traduziram perfeitamente para o meio digital, proporcionando algumas das experiências mais memoráveis em jogos de super-heróis. Desde os primeiros jogos do Quarteto Fantástico até aparições em títulos modernos de luta e ação, a capacidade de controlar as chamas do Tocha Humana continua a encantar jogadores de todas as idades. O impacto do personagem na indústria de brinquedos também é notável. As action figures do Tocha Humana estão entre os itens mais colecionáveis relacionados ao Quarteto Fantástico, com algumas versões vintage alcançando valores impressionantes em leilões. Brinquedos que simulam seus poderes, como luvas com efeitos de luz e som, inspiraram inúmeras brincadeiras de criança fingindo ser o herói flamejante. Na moda e no merchandising, a imagem do Tocha Humana aparece em uma variedade infinita de produtos, desde camisetas e mochilas até itens de decoração. Seu logotipo flamejante e o uniforme do Quarteto Fantástico se tornaram designs icônicos, reconhecidos instantaneamente por fãs em todo o mundo. O personagem também teve um impacto significativo na forma como os heróis adolescentes são retratados na mídia. Antes de Johnny Storm, os Sidekick Juvenis eram geralmente representados como auxiliares submissos dos heróis principais. O Tocha Humana mudou esse paradigma, mostrando que um herói jovem poderia ser poderoso, independente e ainda manter sua própria personalidade distinta. Em termos de narrativa, Johnny Storm ajudou a estabelecer vários tropos populares nos quadrinhos: o herói adolescente rebelde com coração de ouro, o membro mais jovem e impetuoso da equipe, o herói que usa o humor como mecanismo de defesa. Estas características influenciaram a criação de inúmeros personagens posteriores em várias editoras de quadrinhos. Nas redes sociais e comunidades online, o Tocha Humana mantém uma presença forte e ativa. Fãs compartilham teorias, fan-arts e cosplays inspirados no personagem, mantendo seu legado vivo e relevante para novas gerações. Hashtags relacionadas ao personagem frequentemente ganham tração durante eventos de quadrinhos ou quando novos projetos relacionados ao Quarteto Fantástico são anunciados. O impacto do personagem também se estende à forma como o público percebe os poderes baseados em fogo na ficção. Johnny Storm estabeleceu um padrão para como esses poderes podem ser representados de forma criativa e dinâmica, influenciando a criação de outros personagens com habilidades similares em várias mídias. Em termos de representação geracional, o Tocha Humana continua sendo um exemplo importante de como personagens jovens podem ser apresentados com profundidade e complexidade. Sua jornada de amadurecimento, sem perder sua essência divertida e carismática, serve como modelo para escritores e artistas que buscam criar personagens jovens memoráveis. O legado cultural do Tocha Humana é uma prova do poder duradouro de um personagem bem construído. Mais que apenas um herói com poderes de fogo, Johnny Storm se tornou um símbolo de juventude, coragem e o eterno espírito aventureiro que faz dos quadrinhos uma mídia tão especial e duradoura. A jornada de Johnny Storm é muito mais que uma história de poderes fantásticos e batalhas espetaculares. É uma narrativa de crescimento, superação e a eterna busca pelo equilíbrio entre responsabilidade e liberdade. De um jovem impetuoso que recebia seus poderes em uma fatídica viagem espacial, ele se transformou em um dos heróis mais confiáveis e respeitados do universo Marvel. Olhando para o futuro do personagem, várias teorias intrigantes emergem sobre seu destino. Uma das mais fascinantes sugere que Johnny ainda não atingiu o ápice de seus poderes. Existem indícios nos quadrinhos de que sua conexão com a energia cósmica que o transformou continua evoluindo. Alguns teóricos acreditam que ele poderia eventualmente se tornar um ser de energia pura, similar à Força Fênix, mas mantendo sua consciência e humanidade. Outra teoria popular especula sobre seu papel como mentor da próxima geração de heróis. Os momentos em que Johnny trabalhou com jovens heróis mostraram uma surpreendente aptidão para liderança e ensino. Existe a possibilidade de que ele venha a fundar sua própria escola para usuários de poderes baseados em fogo, criando um legado que transcende suas próprias realizações. A relação de Johnny com a Zona Negativa também gera especulações interessantes. Seu tempo naquela dimensão mudou profundamente, e alguns fãs teorizam que ele desenvolveu uma conexão única com aquele reino, que ainda não foi totalmente explorada. Esta ligação poderia eventualmente fazer dele um guardião entre dimensões, protegendo nosso universo de ameaças interdimensionais.
Mas talvez a teoria mais provocativa seja sobre o verdadeiro propósito de seus poderes. Alguns estudiosos dos quadrinhos sugerem que Johnny não foi transformado por acaso, que a radiação cósmica o escolheu especificamente, preparando-o para um papel maior no cosmos. Seu controle sobre o fogo poderia ser apenas a superfície de uma conexão mais profunda com as forças fundamentais do universo. Independentemente do caminho que o futuro reserva para Johnny Storm, uma coisa é certa: sua chama continua ardendo tão brilhante quanto sempre, inspirando novas gerações a encontrar o herói dentro de si mesmas. O Tocha Humana nos lembra que não são nossos poderes que nos definem, mas sim as escolhas que fazemos com eles. Em suas próprias palavras, chamas ao poder. Um grito de batalha que ecoa através das décadas, simbolizando não apenas o controle sobre o fogo, mas a luz eterna da esperança e do heroísmo que Johnny Storm representa para todos nós.